Vamos ler novamente Isaías 9, Isaías capítulo 9, verso 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Náftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Mídian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Nós vamos meditar nessa palavra nessa noite. Aqui foi revelado ao profeta Isaías, se falando do príncipe da paz, foi revelado ao profeta Isaías em torno de 750 anos antes do Senhor Jesus vir, antes do Emanuel se fazer carne. Olhamos a revelação que foi revelada ao profeta Isaías, a alegria do profeta receber do Senhor essa revelação, se falando do dia glorioso, que seria o dia do Emanuel, o Senhor conosco. Essa é a vitória para os filhos. Hoje nós temos o Senhor Jesus conosco, amém? Essa é a vitória para todos os filhos. E quando nós olhamos para a palavra, diz: contudo, o verso 1, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Náftali. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos aqui se falando de uma humilhação, um sofrimento que enfrentou o reino do norte. Então diz aqui: mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Os territórios de Zebulon e Náftali representam o reino do norte como um todo. Náftali, essa tribo do norte de Israel, sofreu muito quando os assírios os atacaram. Era um povo sofrido diante de guerras ali, os assírios o atacando, humilhando, muito sofrimento. Então, olhando, eram também os territórios onde o Senhor Jesus cresceu e muitas vezes ensinou. Quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, foi no reino do norte, que ele começou ali, que ele cresceu ali e começou a ensinar ali sua palavra. E por isso é que esse povo veria uma grande luz. Ali o reino do norte ia contemplar uma grande luz, não somente o reino do norte, como do sul, todo Israel, vendo uma grande luz, que se fala do Messias, a luz do Senhor Jesus. Isaías fala de um libertador que está por vir, que um dia guiaria o povo do Senhor Deus à alegria, à paz, à retidão e à justiça. Quando nós olhamos, olhando claramente a libertação ali que Isaías foi revelado a ele, se falando uma libertação que estava por vir, essa libertação que foi revelada ali a Isaías, e aqui é o povo com alegria, o povo do Senhor Deus, com alegria, paz e retidão e justiça. Olhando, essa pessoa que fala claro seria o Senhor Jesus, o Messias, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, sendo revelado ao profeta Isaías, esse dia maravilhoso, essa luz que ia brilhar diante de um povo sofrido, um povo que se enfrentava a situações difíceis. Mas a promessa não para por aí. A promessa se falava também dos gentios. Olhamos
para tudo, quando nós olhamos, essa profecia revela várias verdades importantes. Quando nós olhamos sobre o Messias que estava para vir, ministrando na Galileia, nós olhamos e apareceu depois, 750 anos depois, o Senhor Jesus ministrando na Galileia, Ele transmitindo a palavra. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 4, diz assim, Mateus capítulo 4, versos 13 e 14, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, falando do Senhor Jesus, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Náftali, na mesma região que vivia o povo na situação difícil, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, olhando para a palavra, nós podemos ver essa grande luz que se fala do Senhor Jesus, sendo revelada ao profeta Isaías. Foi uma revelação ao profeta Isaías, que dias de luz, dia de glória, ia chegar para aquele povo. Nós olhamos para tudo, meus irmãos, essa grande revelação, se fala do Emanuel, que ia vir, levou em torno de 750 anos, para o Senhor Jesus se fazer carne, e já se passou hoje, 2000 anos, um pouco a mais, já que o Emanuel, Senhor Jesus, veio, se fez carne, habitou entre nós. Agora, a revelação que nós temos, dos dias de Isaías, cumpriu na vinda de nosso Rei Senhor Jesus. A revelação que nós temos agora é o Senhor Jesus vir nos buscar, amém? Já tem em torno de 2750 anos, ou mais um pouquinho, em torno disso. Se nós olhamos para tudo, como aconteceu aquele dia glorioso que foi revelado ao profeta Isaías, que a luz ia chegar, esse dia glorioso agora vai chegar para quem? Para a igreja do Senhor, os filhos, o cristão, todo aquele que serve o Senhor, está aguardando Ele, serve com sinceridade, para estarmos com Ele em glória, amém? Por isso que temos que ter muito cuidado, e olhando para a palavra, o verso 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Ali se fala Israel, tanto o reino do norte, quanto o sul, caminhava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então essa luz gloriosa brilhou, raiou sobre os que viviam sobre a sombra da morte. Olhando essa grande luz, se fala do Senhor Jesus e a salvação, da parte dele, seria a luz para quem? Para os gentios também. Uma grande luz, não seria somente para os judeus daqueles dias, norte e sul, povo do norte, as tribos do norte, as tribos do sul, não. Uma grande luz raiou, se falando essa grande luz, alcançando todas as demais nações, que são o povo gentio. Então, olhando para a palavra, essa grande luz, se falando de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, traria a luz da salvação e da esperança. Essa luz da salvação e da esperança iria vir para quem? Tanto judeus quanto gentios, formando o quê? Um só povo para a glória do Senhor. Se nós olhamos para Isaías 42:6, a palavra nos diz, o Senhor dizendo, Isaías 42, verso 6, eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, o próprio Senhor Deus, dizendo a quem? Ao Filho, ao Senhor Jesus, eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, e o guardarei, e farei de você um mediador para o povo, e uma luz para os gentios, então para o povo judeu, e uma luz para os gentios, o próprio Senhor Deus, dizendo, eu chamei você, meu filho, foi eu que enviei você, meu filho, para ser a salvação, tantos para os judeus, quantos para os gentios. Nós olhamos para 49:6, o Senhor dizendo, ele diz, é coisa pequena demais para você ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, se fala aqui, o povo de Israel, e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei,
se fala do remanescente que o Senhor livrou, guardou, protegeu ali os judeus. E olhando para a palavra, também farei de você quem? O Senhor Jesus, o Senhor Deus dizendo, eu farei de você, meu filho, também farei de você uma luz para os gentios. O Senhor Deus dizendo, eu vou fazer de você, meu filho, Jesus o Senhor, uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Quando nós olhamos para tudo, meus irmãos, nós vemos a grande preocupação de nosso Pai Celestial, alcançar os confins da terra. Se nós olhamos para nós estamos distante de Jerusalém, podemos dizer, estamos aos confins da terra, mas chegou a nós essa grande luz, chegou a nós o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, para nossa salvação, amém? Vamos pela glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Se nós olhamos ainda, o Senhor Jesus, Mateus 4, 15 e 16 diz, terra de Zebulon, terra de Náftali, onde foi a promessa revelada ao profeta Isaías, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, olha, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Os que viviam, a palavra diz, claro, os que viviam na terra na sombra da morte, raiou uma luz. Essa luz raiou sobre o nosso viver, essa luz que é Jesus, o Senhor, brilhou, meus irmãos, tanto para os judeus quanto para os gentios, chegando até nós, promessa de nosso Pai, de nos alcançar, promessa de alcançar os gentios, para a glória do seu santo nome. Por isso o cristão deve ser muito agradecido, pela mão do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ter enviado o seu Filho, o Senhor Jesus, para dar a sua vida, a nossa salvação. Era o plano, tudo de nosso Pai, revelado através de seu glorioso Filho. Então nós olhamos, o verso 3 diz assim, fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, fizeste crescer, por quê? Não era só judeus, acrescentou os gentios. Aqui fizeste crescer a nação, aumentaste a alegria, aumentou a alegria de nosso Pai, de ver um povo invocando o seu nome, um povo que é especial dele, eles se alegram diante de ti. Se fala dos salvos se alegrando diante do Senhor, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Se fala da alegria do povo no Senhor, nós se alegrando no todo nome do Todo-Poderoso. Então nós olhamos pela palavra, nós olhamos claramente, aumentando o número do povo do Senhor Deus, sobretudo pela admissão dos gentios, da família da fé, foi acrescentada a família da fé, nós tornamos um só corpo. O Senhor Jesus é a cabeça, judeus e gentios formou o quê? Um só corpo, um só povo, para a glória do nome do Senhor, amém? Por isso o cristão nunca se deve prevalecer, muito se prende do título. Nós devemos prevalecer sim na palavra, de nós fazermos parte do corpo de Cristo, amém? Somos os salvos para estar com Cristo Jesus em glória. Somos um povo que lutamos dia após dia, para mudarmos de vida, e termos uma vida transformada pelo Espírito do Senhor que é conosco, para nós termos segurança de vida eterna no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Vamos pela glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então a promessa, nós olhamos pela palavra, quando se fala da promessa de aumentar o povo, se fala em Atos 15, do 13 ao 18, Atos 15 diz assim, Atos 15 verso 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouça-me, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Olha, aqui Tiago expõe a palavra de Pedro, que o Senhor Deus voltou-se para os gentios. Gentios são quem? As demais nações, que não são judeus, que eu já expliquei.
a fim de que reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Nós somos um povo para o nome do Senhor, amém? Um povo para a glória do nome do Senhor. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. Verso 16: para que o restante dos homens busque o Senhor. Olha, o prazer do Senhor, que tanto os judeus e gentios busquem o Senhor, todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Então, desde os tempos antigos, o plano de nosso Pai é tanto judeus quanto gentio reconhecesse Ele como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então foi revelado, quando nós olhamos para a palavra, a preocupação de nosso Pai era com toda a raça humana. Ele escolheu ali os judeus para manifestar a sua glória, para ser com o povo judeu, para eles serem uma luz, um espelho para o mundo, para que todo mundo olhasse, porque esse povo é tão abençoado, vamos também ser do Senhor Deus. Infelizmente os judeus falharam, pecaram, pequena parte só que rendeu o seu Senhor, pagaram por isso. Mas do outro lado, feliz, meus irmãos, feliz é o cristão, feliz é o homem que para cada dia, começa a refletir: só uma salvação, e a salvação está exclusivamente no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, e procura colocar o seu olhar nele, volta o seu olhar para ele. Voltando o seu olhar para ele, você é vencedor, você vence o mal, vence o adversário, e o Senhor é contigo, amém? Quantos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós mantemos dia após dia nossa posição firme aos olhos do Senhor. Verso 4: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os ombros, ali os judeus dominados pela Síria, escravizados pelas demais nações, a vara de castigo do seu opressor, aleluia, como no dia da derrota de Midian. Aqui se fala também, nós podemos olhar claramente nos dias de Gideão, que Gideão derrotou ali, mediante a presença do Senhor com Gideão, e derrotou os medianitas. Se fala aqui dos assírios também, que eles viviam com uma canga, um jugo sobre eles, um peso. O Senhor livrou eles do domínio do mal, dos seus inimigos. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo, diz. Aqui o Senhor está falando de um reino de paz, um reino de glória. Esse reino de paz e reino de glória está para vir. Nós vamos falar daqui a pouco. Dias virão, meus irmãos, que o reino será completo de nosso Rei, Senhor Jesus. Novo céu e nova terra. Jamais não vai existir mais armamento de guerra. Todo armamento de guerra vai ser derretido, não precisa mais disso. A paz será por completo, o governo será por completo de nosso Rei, Senhor Jesus, amém? Quantos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Trará paz para o território do seu povo, do jugo da opressão e pela derrota de seus inimigos. Então aqui o Senhor vai derrotar os seus inimigos, trará paz ao seu povo. A paz será completa para os filhos do Todo-Poderoso, para os seus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros. Aqui se fala de nosso Rei, Senhor Jesus. Porque um menino nos nasceu. Esse menino se fala do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Ainda fala, o filho foi nos dado. Foi dado o filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para dar a vida por nós, para nos dar a salvação. O governo está sobre os seus ombros. Todo o governo será de nosso Rei, Senhor Jesus. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós olhamos aqui, se fala de nosso Rei, Senhor Jesus.
olhando claramente, o Messias viria da nação de Israel, se falando do Senhor Jesus. Ele ia vir ali da nação de Israel, da semente de Davi, e seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós olhamos para maravilhoso. O que quer dizer maravilhoso? Ali, quando se fala maravilhoso, o próprio Messias em si seria uma maravilha sobrenatural. O Senhor Jesus, o próprio Messias, seria uma maravilha sobrenatural. O Messias demonstraria o seu caráter através de suas obras e milagres. Através de suas obras e milagres, ele ia demonstrar o seu caráter. Então se fala de nosso Rei, Senhor Jesus, aqui como maravilhoso. Olhamos agora como conselheiro. Quando se fala em conselheiros, o Messias seria a perfeita sabedoria e teria as palavras da vida eterna. Como conselheiro, seria aqui a perfeita sabedoria e teria as palavras da vida eterna. E como conselheiro, ele revelaria o plano perfeito da salvação. Olhamos para o Senhor Jesus, como conselheiro, ele ia revelar o plano perfeito para toda a raça humana reconhecer a salvação que está nele. Amém? A palavra diz, Isaías, olhamos para Isaías capítulo 11, do 1 ao 4, diz assim, se falando do Senhor Jesus: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Isaías 11, verso 1, um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. Se fala do Senhor Jesus, vindo da descendência de Davi. Então aqui se fala Jessé, pai de Davi. Olha o que diz agora o verso 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito Santo repousará, estará com o Filho, fazerá presença na vida do Filho, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Olha, o Espírito Santo que dá sabedoria e entendimento, e diz, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, estaria sobre a pessoa do Emanuel, que ia se fazer carne, como ele se fez. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, está sobre a pessoa gloriosa de nosso Rei, Senhor Jesus, naqueles dias na natureza humana. Se nós olhamos para a palavra, olhamos para o Senhor, o Espírito do Senhor hoje está com quem? Com os seguidores do Senhor Jesus. Naqueles dias o Espírito Santo fez presença na vida de nosso Rei, Senhor Jesus, na natureza humana. Então o que diz aqui, o Espírito repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria. Se falta sabedoria para os irmãos, você não entende, peça ao Senhor Deus sabedoria. Se falta entendimento, peça, o Espírito do Senhor é com você para te dar entendimento. O Espírito que traz conselho e poder, falta conselho, peça ao Espírito do Senhor, ele que dá conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, o Espírito Santo que dá o temor, que você começa aquele zelo com o Senhor Jesus, vivendo uma vida olhando sempre para o Senhor como teu amigo, como teu companheiro, como teu Rei, como teu Salvador, aquela pessoa que te compreende 24 horas por dia, aquela pessoa que não cansa de você. O Senhor jamais cansa dos seus. Amém? Quantos pela glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Olha o que diz a palavra ainda: ele se inspirará no temor do Senhor. Se falando do Messias, o Senhor Jesus, o temor, o zelo pelo nome de nosso Pai Celestial. Não julgará pela aparência. O Senhor Jesus não veio julgar pela aparência. O Emanuel não ia julgar por aparência, revelando. Nem decidirá com base no que ouviu. Não vai decidir com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com retidão julgará os necessitados. Ainda diz, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com justiça, que ele ia tomar decisões em favor dos pobres. É com justiça que ele toma decisões a nosso favor. Amém? E diz, e com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. Isso aqui está falando quando?
lá no final da grande tribulação. Todos quando receberam o sinal da besta vão ser mortos no final da grande tribulação. Todos quanto aderiram o governo do adversário vão ser mortos com o abrir da boca de nosso Rei, Senhor Jesus. Olhamos para essa palavra, se fala do momento da vinda de nosso Rei, ele se fazendo carne, e se fala também no final da grande tribulação. Feliz é você, meu irmão, que reconhece Jesus. Feliz é o homem que para e começa a refletir, que sou eu sem o Senhor Jesus. Se eu cair e morrer aqui, qual a desculpa que eu tenho aos olhos do Senhor para dizer por que eu não servi o Senhor na terra? Qual a desculpa que o homem tem aos olhos de nosso Pai? Ninguém tem desculpa. Nosso Pai fez um sacrifício perfeito. Ele enviou o seu Filho para derramar o seu sangue, para remir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Ele fez um sacrifício, ele apresentou o seu Filho como um sacrifício perfeito aos olhos de nosso Pai. O Senhor Jesus apresentou o sacrifício perfeito, e o Senhor veio para fazer esse sacrifício, para fazer a vontade de nosso Pai Celestial. Então, olhando para a palavra, nós olhamos claramente, podemos ver claramente, diante da palavra, observamos claramente, vemos aqui, se fala em Deus forte. Se falando agora, nós falamos de conselheiro, Deus forte. No Messias, toda a plenitude da deidade existiria em forma corpórea. Olha, se fala no Messias, no Senhor Jesus, toda a plenitude da deidade existiria de forma corpórea. Colossenses 2, verso 9, a palavra nos diz assim. Olhamos para a palavra, nós podemos observar claramente pela palavra, 2, verso 9, dizendo assim: glorificado e poderoso o nome do Senhor, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que quer dizer isso? Pois em Cristo existe tudo de Deus em um corpo humano. Em outras traduções, olha, porque em Cristo existe tudo de Deus em um corpo humano. João, capítulo 1, verso 1: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No princípio era quem? É aquele que é a palavra, ele estava com Deus e é Deus. O Senhor Jesus é o Deus Filho. Ainda fala a palavra que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele precisa ser honrado e glorificado pelo seu povo. Olhando ainda, Evangelho segundo São João 1,14: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Aqui o apóstolo João dizendo, os apóstolos dizendo, aquele que é a palavra, se fala o Senhor Jesus que é a palavra, tornou-se carne, forma humana, natureza humana, viveu entre nós. O apóstolo diz, viveu entre nós. Tocamos nele, abraçamos ele, vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo diz, vimos a sua glória, contemplamos a presença do Emanuel, contemplamos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Se fala de nosso Rei, Senhor Jesus, amém? Quantos pela glória de Deus? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, como Deus forte, como Pai da eternidade. Pai da eternidade, nós podemos, ele não somente viria a fim de revelar o Pai Celestial. Olha, como Pai Celestial, Pai da eternidade, ele não veio assim, somente viria a fim de revelar o Pai Celestial, como também ele mesmo agiria eternamente em favor do seu povo, como um Pai compassivo que ama, que guarda e que supra as necessidades dos seus filhos. Olha, um Pai que ama e que supra as necessidades dos seus filhos. Se fala de nosso Rei, Senhor Jesus, o Pai da eternidade, amém? Temos esse Pai precioso, o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Salmo 103:13 diz assim, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Observa muito claro, o Senhor tem compaixão de quem? Daqueles que o temem. Por isso que é importante você ter um coração quebrantado,
Nunca aceita viver um coração endurecido. Quebranta o teu coração aos olhos do Senhor. Reconhece a tua estrutura, que somos pó. Lute para vivermos em amor entre os irmãos. Ame um ao outro. Cumpra a palavra na tua vida, e o Senhor terá compaixão de quem? Daqueles que o temem. Se nós procuramos amar os nossos irmãos, se nós procuramos ter um zelo pelo Senhor, nós lutamos para cumprir a palavra, o Senhor tem compaixão dos seus filhos que o temem. Se você vive uma vida de temor, o Senhor tem compaixão de você. Amém? Que nós vivamos uma vida de zelo pelo Senhor, lutando para cumprir a palavra, lutando para converter, mudar de vida, e nunca colocar a nossa arrogância, achar que somos melhores, achar que, se depender de mim, comigo assim, não. Que sempre você esteja disposto: Senhor, pode mudar minha vida, Rei. O que eu quero, o Senhor comigo. O que eu quero é viver ao teu lado. O que eu quero, Santo, é estar com meus irmãos em glória. Amém? Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhamos, ainda fala de príncipe da paz. O Senhor Jesus como príncipe da paz. O reino do Messias traria paz com o Senhor Deus à humanidade, mediante a libertação do pecado e da morte. Olha, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo traria o que? A paz com o Senhor Deus à humanidade, mediante a libertação do pecado e da morte. Muito importante essa passagem. Olhamos para Isaías capítulo 11, do 6 ao 9, 11, diz assim: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo passarão junto, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão junto, o leão comerá palha como boi, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas que dia que vai acontecer isso? Que dia que vai chegar isso? Se nós olharmos, tudo indica que isso vai acontecer no reino futuro do Senhor Jesus na terra. Tudo isso vai acontecer no reino futuro do Senhor Jesus na terra. O que diz Apocalipse? Há pouco tempo pregamos uma mensagem sobre Apocalipse, falando novo céu e nova terra, quando o reino de nosso Pai for completo. Não vai ter problema, a criancinha vai pôr a mão lá no meio lá na toca das cobras, não vai acontecer nada. O leão vai pastar junto com o boi, uma criança pequena vai estar no meio, nada vai acontecer. Toda ação pecaminosa, todo pecado, toda ação do adversário vai cair por terra, e o governo será completo de nosso Rei, Senhor Jesus. A paz será completa sobre o planeta, sobre toda a eternidade, sobre a terra e tudo, amém? O governo será completo de nosso Rei, Senhor Jesus. Dias virão de glória para que os salvos o contemplem. Nós podemos contemplar esses dias, porque estando firmes, seguros no Senhor, nós vamos reinar com o Senhor Jesus e vamos estar em glória com Ele, amém? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O último verso que foi lido nessa noite, o verso 7: e Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. Olha o que diz aqui, tudo indica que a paz será sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isso, o zelo do Senhor vai cumprir tudo o que Ele prometeu. A paz completa. Cristo será um descendente de Davi, e reinaria sobre o povo do Senhor Deus, com justiça para sempre. Para sempre o nosso Rei, Senhor Jesus, vai reinar. Bem claro,
Hoje o governo não é todo de nosso Rei Senhor, nem todas as coisas estão debaixo da potente mão do Senhor, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está por conta do mal. A segurança nossa completa é estarmos debaixo da proteção do Senhor, dia após dia, invocando e pedindo a sua presença conosco, só Ele para nos livrar do mal que o mundo se encontra, amém? 2 Samuel 7,16, 2 Samuel 7,16 nos diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, falando para Davi, porque da semente de Davi ia chegar quem? O Emanuel. Mas a promessa aqui é para o Emanuel, para o Filho, o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Então diz: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. O trono de Davi, a descendência, o Emanuel, o Senhor Jesus, ia governar para sempre. É o que acabamos de ler na parte final, que Cristo será um descendente de Davi, que reinaria sobre o povo do Senhor Deus com justiça para sempre, amém? Dias virão, meus irmãos, dias virão de glória. Sabe a vitória? A maior vitória para nós, os filhos, por isso devemos lutar para ficarmos firmes, servir o Senhor com sinceridade, para estarmos com Ele em glória. Estando com Ele em glória, nós vamos contemplar toda essa glória que está por vir, toda essa glória que estava a ser revelada aos filhos, vai ser revelada ao salvo, e todo salvo vai contemplar esse dia glorioso. Por isso é dever nosso aos olhos do Senhor, batalhar pela fé, que uma vez foi confiada ao santo. Luta para você estar com o Senhor Jesus. Quem não aceitou, luta para aceita Ele, toma posse dEle. Tomando posse do Senhor Jesus, você está tomando posse da vida eterna. E seja disposto, se for preciso mudar: Senhor, estou aqui, eu quero mudar, mas eu quero estar com o Senhor em glória. Me perdoa, me ajuda, me dê força, Senhor Jesus, mas eu quero no ser do Senhor, eu quero seguir o Senhor pela fé, invocando esse nome maravilhoso, invocando esse nome de poder, invocando esse nome de paz. Você sente a sua paz, a sua glória, amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.